paz do Senhor Jesus. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia diz assim: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo, aqui nesse breve relato, ele fala acerca da sua defesa, do seu julgamento e de que todo mundo abandonou ele, que ele mais precisava, ele foi abandonado. E isso tem vários motivos, né? Um dos principais motivos no caso de Paulo foi que quem acompanhasse ele durante esse período certamente teria o mesmo fim que ele, ser julgado e condenado. Por medo desse destino, né, que ficou reservado para Paulo, que seria reservado para quem estivesse ao lado dele, as pessoas o abandonaram, deixaram ele sozinho. E o texto ele pode parecer uma certa reclamação de Paulo, um lamento por conta do desamparo, mas ele mostra que ele foi assistido por quem ele deveria ser assistido. Que quem ajudou ele no momento de maior dificuldade foi quem realmente poderia ajudá-lo, né? E o fez, que foi o próprio Senhor. Ele diz: ninguém me assistiu, que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e eu fiquei livre da boca do leão. Irmãos, engraçado, né, que em 2018, antes de eu entrar no deserto, eu me recordo de uma postagem que eu fiz. Eu bati a foto da escada da minha casa, na entrada, né, que eu moro na parte de cima e tem uma escada de acesso que leva do corredor para dentro da minha casa. E as pessoas tiram o calçado, deixam ali na escada e entram para casa. E aí eu bati a foto dessa parte da escada, dos calçados das pessoas que estavam ali em casa. Era muita gente. E aí eu me recordo que eu botei assim: quem tem amigo tem tudo. Que ironia, né? Porque em 2018 mesmo começou o deserto, em março de 2018, pouco depois daquilo, e todos aqueles que ali estavam nessa oportunidade viraram as costas, não mais vieram aqui. Como eu falei no vídeo de hoje de manhã, né? Puseram uma plaquinha escrita: Lar de Leprosos, e todo mundo foi embora, ninguém veio. O deserto ele se agravou, e aí veio a enfermidade, o desemprego, a separação se deu, e isso continuou. Como Paulo, nós vivemos isso no deserto. O abandono das pessoas que nós pensávamos estar ao nosso lado. Gente que a gente pensava que era fiel, né, dentro da questão da amizade, e que não nos abandonaria no momento de adversidade. Mas abandonam e abandonam mesmo. No início, isso causa até uma certa revolta, né? E a gente realmente fica meio que revoltado com a situação, mas depois a gente passa a entender que até nisso Deus ele tira, né, o proveito disso e nos dá uma lição através dessa situação, de que nele nós devemos confiar, somente nele. Ele é o único que vai nos socorrer, ele é o único que vai estar conosco nos vales mais terríveis da nossa vida, nos desertos mais solitários. E eu me recordo de uma coisa também engraçada que aconteceu no deserto, né? Que o pastor da minha igreja, uma vez eu comentei com ele, eu falei para ele assim: olha, a igreja tomou partido, né? Metade da igreja está para um lado, outra metade está para o outro, é o time A e o time B, e eu estou pensando na possibilidade de ir, né? De repente, de buscar assim, uma direção e ir para outra igreja, da mesma denominação, mas uma outra igreja que tem aqui perto também da minha casa. A minha igreja é próxima, dá para ir a pé, essa igreja eu teria que andar um pouco mais. Só informei a ele essa possibilidade. Uma semana depois, ele estava de novo na igreja, ele me chamou para conversar e ele disse que já tinha conversado com o pastor dessa outra igreja e que ele oraria naquela hora ali por mim, porque eu já estava sendo transferido para outra igreja. Eu meio que não entendi, porque uma semana atrás eu informei que eu ia buscar do Senhor uma direção que talvez eu comunicaria com ele e pediria ajuda dele para saber se eu deveria ir para essa outra igreja. E ele já estava naquele momento me comunicando que eu estava sendo transferido para outra igreja. E só foram 23 anos de história dentro dessa igreja. Mas eu entendi nas entrelinhas que ali havia uma mensagem, ali havia uma atitude sendo tomada. Porque na verdade, irmãos, nós vemos muitos olhinhos vermelhos no escuro ao longo da nossa vida. Só que no deserto, as faces desses olhos vermelhos, elas são reveladas. E a gente passa a entender
algumas coisas. Pessoas que nós achávamos que não gostavam de nós, da nossa família, do nosso lar. No deserto nós passamos a ter a certeza de que não só não gostavam, como odiavam. E isso é algo surpreendente, né? E acontece demais. Então eu estou congregando nessa outra igreja, eu e meu filho. Mas em tudo isso Deus ele tem propósitos. Uma das palavras que o Senhor me deu foi quando Jacó sozinho, ele atravessa o Jordão, fugido da casa de seus pais. Então ele vai para o território de Padã Arã e depois de 20 anos ele volta com a sua vida restaurada. Nos momentos de adversidade, espere o abandono dos amigos, espere o abandono da igreja, espere o abandono dos líderes, espere o abandono de quem quer que seja. Muitos vieram até recente e disseram que... E tentaram, né, de certa forma, dizer que me assistiram, que de certa forma vieram, né, 1 ou 2 vezes, mas veio. Mas isso não aconteceu. Depois que o furacão passou, aí sim. Mas naquele momento de crise, naquele momento de adversidade ali, aquele momento onde as coisas estão no pior momento, né, nós podemos dizer como Paulo, isso é uma verdade, só o Senhor me assistiu e me fortaleceu. E depois até vieram dizer para mim assim, você está debaixo da autoridade de uma igreja que não me assistiu, né, uma igreja que virou as costas. E quanto a isso, não vem aqui quero abrir um parênteses, não vem aqui uma revolta, não vem aqui um ponto de dizer para vocês que isso vai me tirar da igreja. Não, de forma alguma. Quando temos maturidade espiritual, nós processamos isso de uma forma diferente. Mas é interessante porque aí a gente deixa de institucionalizar a nossa fé. A nossa fé não está atrelada a uma placa, mas a gente passa a depender somente do Senhor. E a gente fala, olha, naquele momento, lá naquele momento de adversidade, naquele momento que eu estava abandonado, sozinho, que eu estava doente, que eu estava largado, que eu estava desencorajado, deprimido, o Senhor esteve comigo. Foi Ele quem estendeu as mãos. Não foi amigo, não foi parente, não foi vizinho, não foi pastor, não foi igreja, não foi ninguém. Foi Deus quem me sustentou. Porque se não fosse Ele, eu teria afundado. Se não fosse Ele, eu teria sucumbido em meio a toda a tristeza, a angústia, a solidão, as enfermidades, as notícias ruins que não paravam de chegar. Mas o Senhor, Ele me honrou, o Senhor, Ele me fortaleceu, o Senhor estendeu as mãos, o Senhor me abençoou, o Senhor renovou, o Senhor tirou a tristeza do meu coração e curou as feridas da minha alma, as feridas que haviam dentro da minha mente, dentro de mim. Foi Ele quem me socorreu. Por isso que Paulo diz, o Senhor me assistiu e me livrou da boca do leão. Ele sabia que todo livramento, que toda operação, de tudo que aconteceu na vida dele naquele momento, foi Deus quem fez, não foi homem nenhum. Paulo não tinha uma dívida de gratidão com homem nenhum, porque todos eles viram as costas no momento de luta. Todos eles vão para trás, todos eles recuam, todos eles inventam desculpas, mas não assistem. É comum o homem fazer isso, é comum do homem. O homem é falho, mas o Senhor não, o Senhor é fiel. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que no deserto nós alcançamos de Deus umas bênçãos, né? Eu entrei no deserto, e como Davi no deserto dele, quando houve a revolta de Absalão, muitos se bandearam lá para o lado de Absalão, mas alguns ficaram com Davi. O sacerdote Zadok, Itai, o Geteu, homens fiéis que ficaram ao lado de Davi durante aquele período de adversidade. E Deus faz assim, Ele levanta pessoas para estar ao nosso lado, mas Ele, sobretudo Ele, é quem está ao nosso lado. É Ele quem cuida das nossas vidas, é Ele quem nos sustenta. Então Paulo foi abandonado. Talvez hoje você se sinta abandonado, mas saiba que o Senhor está contigo. Ou talvez você lembre que um dia você foi abandonado, não só pelo marido, pela esposa, mas por todo mundo que estava em volta, a família, pessoas que diziam te amar com amores eternos, né? Mas o Senhor cuida de você. O Senhor, Ele não te deixa só. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Porque ainda que uma mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Espírito Santo, em cada momento de solidão, nos console e nos mostre que nós não estamos só. Solidão com o homem, mas temos a companhia do Senhor. Fiquem os irmãos, com a paz do Senhor Jesus.